E se eu te dissesse que aquilo que mais te conforta é exatamente o que está te enfraquecendo? Pense nisso por um instante. Nunca foi tão fácil fugir do desconforto. Nunca foi tão simples se distrair. Nunca foi tão acessível anestesiar emoções. E ainda assim, nunca estivemos tão ansiosos, tão vazios, tão perdidos. Vivemos em uma época onde sentir tristeza é visto como fracasso, onde sentir raiva é falta de controle, onde o cansaço emocional precisa ser escondido atrás de um sorriso. Existe uma pressão silenciosa para estar sempre bem, sempre positivo, sempre ok. Mas o estoicismo nos ensina algo que vai contra tudo isso. E hoje você vai entender por que o conforto excessivo é uma das armadilhas mais perigosas da vida moderna. Fique até o final, porque a última reflexão pode mudar a forma como você encara o sofrimento. A pressão social para estar sempre bem. Desde cedo, somos treinados a evitar emoções consideradas negativas. Chorar é fraqueza, ficar triste é ingratidão, sentir raiva é imaturidade. Então aprendemos a esconder, a sorrir quando dói, a dizer está tudo bem quando não está. As redes sociais amplificaram isso. Todo mundo parece feliz, produtivo, realizado. E você começa a se perguntar, o que há de errado comigo? Mas o problema não é sentir, o problema é fugir do que se sente. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles. O estoicismo nunca pregou repressão emocional, ele pregou consciência emocional. Sentir dor é humano, ser dominado por ela é opcional. O conforto como armadilha invisível. Aqui está a verdade que poucos aceitam. Conforto não é paz. Conforto é estagnação disfarçada de segurança. Quando você evita conversas difíceis, não está se protegendo, está se limitando. Quando foge de decisões dolorosas, não está sendo prudente, está sendo refém do medo. Um corpo que nunca enfrenta esforço enfraquece. Uma mente que nunca enfrenta desconforto também. Marco Aurélio escreveu que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Mas nós fomos ensinados a contornar o obstáculo, a evitar o peso, a escolher sempre o mais fácil. E o fácil cobra um preço alto, silencioso, lento, mas devastador. Imagine alguém que você conhece, ou talvez você mesmo. Essa pessoa acorda cansada, vai para um trabalho que não odeia o suficiente para sair, mas não ama o suficiente para se sentir vivo. Ela reclama, mas não age. Ela sonha, mas não arrisca. Não porque seja incapaz, mas porque o desconforto da mudança assusta mais do que a dor de permanecer. E aqui está a armadilha. Não é o sofrimento que paralisa, é o medo antecipado dele. O estoico entende isso, por isso ele não espera se sentir confortável para agir. Ele age apesar do desconforto. Como o estoicismo quebra essa armadilha? Os estoicos praticavam algo poderoso, o desconforto voluntário. Sêneca recomendava dormir no chão de vez em quando, comer de forma simples, lembrar ao corpo e à mente que eles não precisam de luxo para sobreviver. Não era punição, era treinamento. Quando você escolhe o difícil perde o poder sobre você. Quando você encara o desconforto de frente, o medo diminui. Amor fati. Amar o destino, inclusive as partes que doem, porque são elas que moldam caráter, disciplina, força interior. O conforto excessivo te promete paz, mas entrega prisão. O desconforto consciente te assusta, mas entrega liberdade. A pergunta não é se você vai sofrer, isso é inevitável. A pergunta é, o sofrimento vai te destruir ou te transformar? Se essa reflexão fez sentido, escreva nos comentários. Eu escolho o crescimento. E se você diz que está cansado, que está sem energia, que não é o momento certo? Mas e se isso não fosse cansaço? E se fosse medo? Medo de tentar e falhar. Medo de agir e ser julgado.
Medo de descobrir que você poderia ter sido mais. A maioria das pessoas não procrastina porque é fraca. Ela procrastina porque sente demais e não sabe lidar com o que sente. Hoje, você vai entender por que o medo se disfarça de exaustão e como o estoicismo revela a única saída possível. Fique até o final, porque essa reflexão não é confortável, mas é libertadora. O mecanismo oculto da procrastinação. Procrastinação não é um problema de tempo, é um problema emocional. Você não adia tarefas, você adia sensações. A sensação de inadequação, a sensação de fracasso, a sensação de exposição. Sempre que você diz, depois eu faço, o que está dizendo na verdade é, agora eu não quero sentir isso. Epicteto foi direto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você não foge da tarefa, foge do julgamento que imagina sofrer. E quanto mais você foge, maior o medo se torna. O auto-engano moderno. Existe uma mentira confortável que quase todo mundo repete. Quando eu estiver pronto, eu começo. Mas a verdade é brutal. Ninguém começa pronto. Sêneca alertava que desperdiçamos a vida como se tivéssemos tempo infinito. Você não está se preparando, está se adiando, planejando em excesso, pensando demais, sentindo demais e agindo de menos. O medo ama planejamento infinito, porque planejar não exige coragem. Agir, sim. A dor do agora versus a dor do depois. Existem dois tipos de dor. A dor do agora, curta, intensa, transformadora. E a dor do depois, silenciosa, longa, corrosiva. A dor do agora é o esforço, a disciplina, a exposição. A dor do depois é o arrependimento. É olhar para trás e perceber que você escolheu conforto, quando deveria ter escolhido caráter. Marco Aurélio escreveu: faça o que a natureza exige de você agora. Agora, não amanhã, não quando se sentir pronto. O medo de responsabilidade. Existe um medo ainda mais profundo, o medo de assumir responsabilidade pela própria vida. Porque enquanto você não tenta, você pode culpar as circunstâncias, o sistema, as pessoas, o passado. Mas no momento em que você age, a responsabilidade se torna sua. E isso assusta. O estoico entende que liberdade e responsabilidade são inseparáveis. Você não pode querer controle sem aceitar o peso que vem com ele. A solução estoica. A solução não é motivação, é a ação mínima diária. Não espere coragem. Haja pequeno. Haja hoje. O estoicismo não pergunta como você se sente. Pergunta o que depende de você. Mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo desconfortável. Disciplina não é ausência de medo. É movimento apesar dele. Você não está cansado. Você está evitando a versão de si que exige mais. O medo não vai desaparecer, mas pode perder o controle sobre você. A pergunta final é simples. Você vai continuar adiando sua vida ou vai suportar o desconforto necessário para vivê-la? Se essa mensagem falou com você, comente. Eu ajo apesar do medo. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal. E lembre-se, o tempo passa de qualquer forma. A diferença é quem você se torna enquanto ele passa.